Bom, pessoal, o tema da aula é formas de propagação do calor, certo? Então, para que exista a transferência de calor, o calor vai sempre se propagar, né, se espalhar do corpo de maior temperatura para o menor de temperatura, certo? Para o de menor temperatura. Sempre vai acontecer isso, né? Sempre acontece isso no nosso dia a dia, né? Aquecer água para um chá e entre outras coisas, certo? Bom, temos três formas de o calor ser transmitido de um corpo para outro, né? Sempre do maior, com o de maior temperatura para o de menor temperatura, né? Então, as três formas são condução, convecção e irradiação, certo? Bom, então vamos aqui começar pela condução. A condução, como vocês já sabem, ocorre a condução térmica, ou seja, a transferência de calor, né? Ocorre principalmente nos sólidos, né? Então, são principalmente em objetos sólidos, né? Então, a energia, o calor, né? É transmitida, o calor de uma partícula, né, é transmitida para outra partícula próxima, né? Então, é assim. Vamos imaginar o seguinte: a condução é sempre normalmente entre sólidos, né? Então aqui pense em um prato de mingau quente, né? Aí se você deixar uma colher de metal, lembrando que a colher é um sólido, certo? Colher de metal em contato com o mingau, vai acontecer o que? A parte da colher que está mergulhada vai se aquecer rapidamente, né? O mingau está quente. Com o tempo, o calor vai se propagando, vai se espalhando até chegar no cabo, né? Certo? Que é a última parte da colher, né? Nesse caso, o aquecimento se deu por condução. Então, a condução é isso, o calor vai se dirigindo, né? Para parte aqui, no caso aqui foi aqui a parte mais quente era a parte metal da colher, né? Parte aqui metal da colher, né, a parte mais quente, esquentou, e o calor foi conduzindo, né, lá para outra parte sólida, que era o cabo da colher de plástico, né, depois é que esquenta, né, o cabo esquenta por último, né. Então aqui é uma transferência de calor por condução, né, que é entre sólido, né. Bom, aí aqui, pessoal, está mostrando aqui o sentido, né, da propagação. O sentido da propagação, aqui está dizendo aqui, ó. Se uma chama for colocada sobre um ponto da barra metálica, aqui eu boto aqui uma chama, né? O que vai acontecer? As regiões próximas à chama se aquecerão primeiro, né? Esquenta primeiro, e o calor vai se propagar, né? Vai se espalhar pela barra por condução, né? Que a barra aqui é um sólido, né? Então, a condução ocorre normalmente entre sólidos, né? Bom, pessoal, aqui ó, tá mostrando aqui a panela, né? Então, a parte metálica ela é uma boa condutora de calor, esquenta mais rápido. A parte de plástico é um mau condutor de calor, demora mais para esquentar, né? A gente chama aqui de isolante térmico, certo? Bom, vamos aqui, pessoal, para a parte de convecção, certo? A convecção ocorre entre líquidos, certo? E gases, certo? E se dá pela movimentação de porções do material em função da diferença de densidade, certo? Densidade. Densidade é aquela coisa que a gente fala, a pessoa fala no dia a dia, mais pesado, mais maneiro, é isso, que significa isso. Então, isso acontece, por exemplo, quando se cozinha o feijão, as correntes de convecção, né? O feijão está no fogo, o que acontece? A parte aqui do fundo da água aqui está mais quente, né?
Então essa parte quente, ela está mais leve, ela está menos densa, certo? Tá mais maneira, né, como se diz. Então essa parte mais maneira, ela vai subir, e a parte aqui que tá com a temperatura menor, ela está mais pesada, ela vai descer. Aí vai acontecendo isso, então sobe e desce, né? Então isso é o que chama de corrente de convecção, certo? No dia a dia aí, bem. Então, pessoal, acontece também as correntes de convecção em relação aos urubus, certo? Urubus e aviões, né? Vamos aqui primeiro aos urubus. O que acontece com eles? Aqui, pessoal, quando o ambiente aqui está quente, né? Aqui, essa parte aqui está quente, né? Aí, esse ar que está quente, ele é mais leve, então ele sobe, certo? E o que tá com a temperatura menor aqui vai descer, né? Aí vai acontecendo essas correntes aqui, ó, um sobe e desce, um sobe e desce. Então, a quente sobe, a frio desce, né? Assim, todo tempo assim. Aí, então, o que é que acontece? Os urubus se aproveita disso para levantar voos mais rápido. Esse mesmo procedimento acontece entre aviões, certo? Aviões planadores. Vamos lá. Aqui na irradiação, pessoal. Irradiação é a propagação de calor por meio de ondas eletromagnéticas ou radiação eletromagnética, certo? Esse processo é chamado de irradiação. Então, ondas eletromagnéticas são aquelas ondas de calor que atravessam qualquer meio, certo? Ela não depende de um meio material para ocorrer, como por exemplo, como a gente viu anteriormente, né? Condução precisa de uma parte sólida. Convecção é a parte líquida. Aqui, ele não precisa de nada não. Ocorre até no vácuo, até onde não tem ar, ocorre a propagação de ondas de calor chamada de irradiação. E de onde é que vem essas ondas de calor chamada irradiação? Ela vem da luz, né? A luz do sol, dos raios ultravioleta do sol, certo? Que pode causar câncer de pele. E a radiação infravermelho, que é quando um objeto está quente, ou quando a gente mesmo se aquece no sol, a gente emite radiação infravermelha, certo? Então, que no caso é a transferência de calor. Então, assim, pessoal, a radiação infravermelho. Aqui um exemplo. Quando o aquecimento que percebemos na pele quando estamos expostos ao sol se deve à irradiação, certo? Então a radiação é percebida através desse jeito que ela é percebida, certo? Então, superfície clara e brilhante absorve menos radiação infravermelha. E as escuras ela absorve mais. Por isso que a pessoa tem que usar roupas claras, né? Em ambiente que tenha mais calor. Aqui. Bom, pessoal, aqui está mostrando uma máquina térmica, né, registrando a radiação infravermelho. Essas partes que está em vermelho, certo? Significa as partes mais quentes, certo? As partes que estão mais quentes, certo? Então, aí é a máquina térmica, certo? Bom, então, pessoal, a radiação, as aplicações da propagação de calor, certo? Então, é usado aonde isso? É usado na geladeira, né? Na geladeira. Como é o processo lá de conservação dos alimentos, né? Então, aqui o ar quente que tem aqui abaixo da geladeira sobe
e o ar frio que tem no congelador, ele desce, né? Então vai acontecendo isso, o processo de conservação dos alimentos através de corrente de convecção, certo? Esse é o processo de corrente de convecção, certo? Então, pessoal, a parte geladeira, de trás da geladeira, é sempre mais aquecida, porque o alimento que está dentro da geladeira libera calor, e esse calor vai para um gás que tem no estufa na geladeira, e esse gás ele vem para cá, para de trás, né? E o calor é liberado aqui, certo? Por isso que a parte aqui traseira é sempre quente, certo? Você já deve ter visto em comércio aqueles refrigeradores abertos, né? E por que que ele não esfria? Por que que o ar não escapa, né? O ar que está dentro? Por que que mantém os alimentos gelados? É porque o ar frio ele é denso, né? Ou seja, ele é mais pesado, então ele permanece no fundo aí, no fundo do freezer, né? No interior do freezer. Bom, pessoal, aqui também tema em relação ao aquecimento de água, casas que tem um aquecedor solar, né, para ter água quentinha. Então aqui acontece assim, né, pela luz do sol, né, pela processo de radiação, né, esquenta aqui esses coletores, a água vem aqui da caixa d'água, essa parte aqui azul, aí chega até aqui nesses coletores, aí esquenta essa água, então essa água que está mais quente ela fica leve, então ela vai para cá, né, para esse reservatóriozinho. Então aqui ocorre uma corrente de convecção, né, certo? A parte quente aqui está mais leve e vai para cá, né? E a parte fria vem para cá. E vai acontecendo uma corrente de convecção, certo? Bom, pessoal, o micro-ondas, né? Quem usa micro-ondas aqui é ondas de irradiação que acontece, certo? Então aqui tem o magnetron, né? O micro-ondas está ligado na energia, né? Aqui tem o magnetron. Aqui ele vai liberar radiação infravermelho, certo? E essa radiação infravermelho vai ele tem um ventilador que vai espalhar essa radiação dentro. Aí aqui nas paredes essas radiações vão ser refletidas, né? Vão ir em direção ao alimento. O alimento absorve e assim ao cozimento do alimento, certo? Bom, pessoal, aqui na atividade, certo? Então aqui vocês vão identificar as formas de propagação de calor. Aqui tá falando de qual tipo de propagação de calor. Aqui se dá por meio de ondas eletromagnéticas, né? E aqui na B ocorre principalmente em sólido. Está falando de qual tipo. E aqui na C ocorre em líquido. Está falando de qual tipo. E aqui na 2, aqui na questão 2, você vai ler aqui a questão e vai perguntar aqui qual é a fonte de calor para esse tipo de fogão, né? Lembrando que aqui é um fogão solar, né? Então você já sabe a resposta, qual é a fonte de calor. Se é um fogão solar, a fonte de calor vem da onde, né? Aí, que processo de condução de calor explica seu funcionamento? Aí você vai dizer qual é o tipo de propagação aqui que ocorre. É condução, é irradiação, é convecção, certo? Aí você vai dizer qual é. Aí aqui tem aqui é a questão 3, aqui não é 4, é 3, certo? Então aqui, pessoal, está dizendo aqui as duas mãos do homem estão à mesma distância. As duas mãos recebem o calor da chama da mesma maneira. Aí você vai explicar, certo? O que é que você vai concluir a partir dessa imagem.